Olá, aluno e aluna Fabra, seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina de estágio supervisionado. Eu me chamo Franciele, faço parte do Núcleo de Estágio e Atividades Complementares daqui da Faculdade de Fabra, e a partir desse semestre eu vou caminhar com vocês na realização da disciplina de estágio supervisionado. Mas, afinal, o que é um estágio supervisionado, né? A Lei 11.788 define o estágio como um ato educativo escolar supervisionado que é desenvolvido em ambiente de trabalho, né, que visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante, né? A realização do estágio é aquele momento em que o estudante sai da sala de aula e vai para campo de estágio, né, conhecer, vivenciar a realidade da sua futura profissão, né? É importante registrar que a disciplina de estágio supervisionado é obrigatória, ela reprova caso não seja cumprida, né, dentro do período que foi proposto, e também ela é um pré-requisito para a conclusão do curso e, consequentemente, para a colação de grau. Mas, afinal, por que o aluno ele tem que fazer o estágio supervisionado, né? Ele tem que fazer o estágio supervisionado porque é o momento em que o aluno tem a aproximação da sua realidade, né? Da realidade da sua profissão, da sua futura profissão, né? De modo geral, o objetivo geral do estágio visa a realização de vivência entre os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, bem como captar as orientações práticas obtidas em campo de estágio, né, e interligá-las como uma forma de conhecimento da profissão. Cada curso de licenciatura daqui da Fabra possui uma carga horária específica, né? Essa carga horária ela é baseada na resolução emitida pelo Conselho Nacional de Educação, de número 2, né? Ela foi publicada em 20 de dezembro de 2019. E cada curso tem, então, a sua carga horária obrigatória. Nos casos do curso de primeira licenciatura, a carga horária obrigatória são 400 horas. Para a segunda licenciatura, a carga horária obrigatória são 300 horas. E nos casos do curso de formação docente ou complementação pedagógica, é obrigatória a realização de 300 horas de estágio supervisionado. Essas horas de estágio, né, elas não são cumpridas todas de uma vez só. Elas são cumpridas em etapas, né, em períodos separados. Cada curso possui etapas diferentes. No caso da primeira licenciatura, que são os cursos que têm a duração de 8 semestres, o estágio é cumprido a partir do 5º período, né, em 4 etapas: estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. 100 horas cada etapa. Nos casos do curso de segunda licenciatura, são 3 etapas de estágio, também 100 horas cada. E nos casos dos cursos de FORDOC, também não, são 2 etapas de estágio, né, de 150 horas cada. Essas etapas de estágio elas vão ser cumpridas, né, em espaços escolares e não escolares. Espaços escolares são escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, educação de jovens e adultos. E espaços não escolares são ONGs, né, que possuem a autorização para estar realizando trabalhos escolares, como, por exemplo, reforço escolar. A gente tem, eu posso citar de exemplo, o Kumon, né? O Kumon ele oferece aulas de português e de matemática, como se fosse um reforço, em que o aluno pode estar cumprindo o seu estágio lá também. Né? Quando o aluno ele vai para campo de estágio, ele tem um favorecimento da troca de experiência entre aluno, entre um profissional que já está atuando na área, né? Ali ele tem um confronto de ideias, ele tem uma reflexão sobre como é a profissão, né? E adquire um aprendizado mútuo sobre os saberes e fazeres na construção da sua futura profissão. Mas, diante do cenário atual em que estamos vivendo, né, a pandemia da Covid-19, desde o semestre passado, a Faculdade de Fabra, então, propôs a realização do plano de estágio para o período da pandemia. O que é esse plano, né? Ele tem o objetivo de fazer com que você, aluno da faculdade, cumpra a disciplina de estágio supervisionado dentro do período que foi proposto, né, de modo que a integralização do curso não seja afetada. Dentro desse plano é proposto, então, 2 situações. A situação 1, que é o cumprimento da carga horária em campo de estágio, e a situação 2, que é o não cumprimento da carga horária em campo de estágio.
calma, que a partir de agora eu vou falar um pouquinho, né? Vou falar um pouco não, vou explicar como que funciona essas duas situações e vou dizer se você se encaixa e não se encaixa nessa situação. Vamos então para a situação 1, que é o cumprimento da carga horária em campo de estágio, né? Essa situação ela vai ser indicada para o aluno que cumpre um estágio remunerado em alguma escola, né? Possui a vivência, já tem um contato com algum profissional dentro de uma escola, né? Então, se esse aluno vai conseguir ir para a escola, ir para um campo de estágio, vai estar elaborando, então, um relatório de estágio supervisionado, seguindo, então, as orientações que são propostas no manual de estágio supervisionado. Esse manual de estágio ele já está disponível no portal do aluno, tá bom? Dentro lá da disciplina de estágio. Dentro desse relatório de estágio supervisionado, onde o aluno vai estar relatando toda a vivência, né, que ele está tendo ali naquele período, dentro da escola, ele vai estar relatando de acordo com um roteiro de observação de estágio, que está dentro do manual, e, se caso essa escola onde o aluno estiver realizando um estágio, ela estiver ofertando aulas remotas ou virtuais, o aluno vai estar, então, preenchendo o roteiro de observação virtual, mas só se for em caso de aulas remotas. Se as aulas estiverem de forma presencial, este roteiro ele pode ser desconsiderado. Para a realização do estágio supervisionado em campo, na escola, é obrigatório que o aluno apresente para mim a carta de apresentação de estágio, o controle de frequência, a ficha de avaliação e o plano de aula. O que é a carta de apresentação? A carta de apresentação é o primeiro documento que você apresenta na escola que vai te identificar como aluno, né, do curso da Fabra. Então, a escola vai estar preenchendo com os dados da escola, o diretor ou o pedagogo ou o responsável pela escola tem que estar assinando essa carta para poder dar o aceite para que você cumpra o estágio supervisionado nela. Além da carta de estágio, nós também temos o controle de frequência, que é onde você vai estar registrando o dia e horário e atividade que você desenvolveu nesse estágio, né? Por exemplo, hoje, 19 de março, sexta-feira, estive na escola cumprindo atividades de observação. Você vai estar relatando a observação. E sempre no final do dia, o professor regente da classe, né, o profissional que vai estar te acompanhando nesse estágio, tem que estar assinando, né, para dando a confirmação de que você realmente esteve lá. Quando chegar no final do estágio, né, onde você tiver cumprido as 100 horas de estágio, ou 150 horas, se for do curso de formação docente, o diretor tem que estar assinando também esse controle de frequência e tem que ter o carimbo da escola, tá bom? Um outro documento importante do relatório de estágio é a ficha de avaliação. Essa ficha de avaliação ela tem que ser apresentada ao seu professor regente, né, que vai te acompanhar no estágio, no final do período, no final do estágio, né, quando você estiver finalizando. Ele vai fazer uma breve avaliação sua, né, possui alguns aspectos que devem ser avaliados, que o profissional, né, que te acompanha vai estar respondendo. Lembrando que a escola também tem que assinar e carimbar este documento. E um outro documento é o plano de aula. Gente, o que é um plano de aula, né? É como se fosse um roteiro que o professor ele utiliza para estar organizando, né, a aula do dia. Então, você, como estagiário, caso seja permitido pelo professor regente da turma, você pode estar desenvolvendo uma aula, né, organizando uma aula e aplicando para a turma. Né? Então, você vai pegar uma temática que está de acordo com o que o professor está passando para a turma, né, e vai estar desenvolvendo uma aula. Caso o professor fale assim, olha, eu não gostaria que você aplicasse essa aula, não tem problema, você vai estar relatando isso no seu relatório de estágio, obviamente, mas mesmo assim, vai montar o plano de aula e vai anexar no relatório. França, está falando relatório. O que é isso? Bom, relatório de estágio é um trabalho acadêmico que deve seguir uma estrutura pré-estabelecida, com capa, contracapa, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais e anexos, né? Dentro desse relatório, você vai relatar toda a sua vivência no campo de estágio, desde a sua chegada, como que foi sua recepção, qual foi
qual foi o seu primeiro olhar para a escola, como que é a relação professor-aluno, professor-comunidade, como que a turma te recebeu, né? Você vai relatar tudo detalhadamente, seguindo o roteiro de observação que é proposto no manual de estágio. Né? Esse roteiro de observação, ele vem com os tópicos para vocês estarem preenchendo, né? E também é muito importante que vocês coloquem fotos, né, para comprovar que realmente vocês estavam fazendo o estágio supervisionado. Eu só chamo atenção para a questão dessa foto, que não podem aparecer rostos de terceiros, né? Caso você faça uma foto em que apareça um rosto de uma criança ou de algum profissional da escola, eu oriento que você coloque uma caricatura ou um emoji, né, para poder não aparecer uma foto de terceiro, até porque a gente não pode usar a imagem, né, sem autorização. Enfim, recapitulando, se você é aquele aluno que consegue, né, realizar o estágio supervisionado dentro de uma escola, né, seja de forma presencial, de forma remota, você vai estar organizando, então, o relatório de estágio supervisionado, de acordo com o que é pedido no manual de estágio, tá bom? E eu já disponibilizei todos os documentos, carta, formulário, ficha de avaliação, plano de aula, no portal do aluno, para que você possa baixar e fazer o download desses documentos e preencher. Ah, Fran, eu gostaria de fazer o preenchimento desses documentos de forma digitada. Pode ser, não tem problema. Entretanto, só a assinatura tem que ser a caneta, tá bom? Lembrando que o relatório de estágio também tem que ser redigido de forma digitada, dentro das normas da BNT. Para facilitar, eu já estabeleci também um esqueleto do relatório de estágio. Ele já vai com a capa certinha, né, com a contracapa, com a introdução, ali eu coloco, né, quais são os tópicos que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento certinho, para poder te ajudar a desenvolver esse relatório. Também está disponível para download no portal do aluno. Mas, claro, temos um aluno, né, que ele não vai conseguir cumprir a carga horária em campo de estágio, né? Então, mesmo assim, a gente não vai prejudicar esse aluno, né? A gente sabe que as escolas estão fechadas, né? Que o acesso a elas está um pouco mais difícil. E muitas das vezes as escolas que estão abertas não estão aceitando estagiários, né? Por medidas de prevenção. Então, se esse for o seu caso, você vai estar elaborando para mim um projeto de extensão. Esse projeto já foi elaborado no semestre passado, teve um resultado bem bacana. Nós, da coordenação, né, aqui da equipe, gostamos muito, né, do resultado que nós obtivemos no semestre passado, então resolvemos continuar com ele. Esse projeto de extensão, ele vai substituir a prática do estágio, né? Vai substituir a sua ida até a escola, tá? E é um projeto que tem que ser composto por parte teórica e parte prática, tá bom? Pessoal, como que esse projeto de extensão ele vai ser desenvolvido, né? Em duas práticas, como eu disse anteriormente. Teoria. A teoria é a parte escrita do projeto, né? A parte onde você vai estar pesquisando, né? Uma temática para estar desenvolvendo, escrevendo o projeto ali, colocando o objetivo, colocando no papel, né? Qual é o objetivo do seu projeto? Qual a justificativa? Como que ele vai ser desenvolvido? Então, essa vai ser a parte teórica. E também ele vai ter uma parte prática, né? Que vai ser a apresentação desse projeto. E a gente está propondo, então, 3 formas desse projeto ser apresentado, né? Como trilha pedagógica, como uma videoaula ou como um podcast. Calma, pessoal, não entre em desespero, vamos explicar cada um detalhadamente. Isso. Então, primeiro a gente vai falar da parte da escrita, primeiro a gente vai falar da escolha do tema. Nós propomos, no plano de estágio para o período da pandemia, 4 programas, né? Esses programas estão relacionados à metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem, relacionado à formação e capacitação docente, à educação em direitos humanos e acessibilidade e inclusão educacional. Dentro desses 4 programas, nós temos, né, projetos, como vocês estão vendo aqui na tela, né? Igual metodologia e estratégia de ensino, né? Por exemplo, tem um projeto de práticas rituais de contação de história, ou então visita virtual ao museu. No caso de educação em direitos humanos, né, é um projeto sobre direitos humanos e cidadania, né, infância, juventudes, relações de gênero no contexto educativo escolar.
Enfim, como é que vai funcionar? Você, aluno, vai estar escolhendo um programa para trabalhar, tá? E um projeto para você estar desenvolvendo. Tem que ser um desses projetos propostos. Mas, Fran, olha, eu tenho um projeto bem bacana que eu gostaria de estar desenvolvendo, mas ele não está listado aqui. Tudo bem, se esse projeto estiver de acordo com um desses 4 programas que nós estamos propondo, não tem problema, é só você me passar um e-mail, né, que eu vou estar dando autorização para você desenvolver esse projeto, tá? Mas lembre-se, tem que estar de acordo com os 4 programas que foram propostos, que é a metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem, a formação e capacitação docente, a educação em direitos humanos e acessibilidade e inclusão educacional. Beleza. Tendo escolhido o programa e o projeto que você vai desenvolver, a gente passa, então, para a parte da escrita do projeto. Coloquei para vocês aí a imagem, né, de como tem que ser o modelo do projeto de extensão. Esse modelo pede caracterização do problema, pede objetivos, justificativa, métodos e procedimentos, resultados e produtos, né, resultados esperados, recursos que foram utilizados, cronogramas, riscos e dificuldades e referências bibliográficas. Vamos lá. O que seria a caracterização do problema? A definição, gente, essa parte de caracterização do problema é uma parte decisiva do seu planejamento, né? É o momento onde você vai ter uma reflexão profunda sobre a temática que você escolheu, né? Quando você vai formular um problema, você tem que dizer de maneira clara qual é a dificuldade, né, com a qual nos defrontamos em relação a essa temática e o que se pretende resolver, né, o que se pretende solucionar neste problema. Uma boa problematização é quando ela indaga, né, sobre as coisas, sobre as causas e consequências que aquele tema ali está gerando dentro do contexto escolar, dentro de um contexto não escolar. O segundo ponto do projeto de extensão é o objetivo. No objetivo, você tem que responder a seguinte pergunta: o que se pretende com esse projeto? Por exemplo, vou desenvolver um projeto de visita virtual no museu. O que eu quero com esse projeto? Eu quero que os alunos tenham a oportunidade de conhecer, sugestão, uma hipótese, conhecer o Museu Nacional, né? Conhecer o Museu Nacional dentro da disciplina de História, né? Então, você vai estar respondendo a pergunta: o que se pretende com esse projeto? O que você quer, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar com esse projeto? Quando você chega lá na justificativa, né? Você tem que apresentar um argumento convincente para justificar esse projeto, né? Você tem que apresentar uma importância, qual é a importância de uma visita virtual ao museu, né? Qual é a oportunidade dessa visita e a viabilidade da pesquisa, tá bom? Métodos e procedimentos. Muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação aos métodos. Gente, os métodos é a metodologia que você vai estar utilizando, né? Você vai estar descrevendo de forma detalhada qual vai ser a metodologia, quais vão ser os procedimentos utilizados, né? Para que o seu objetivo seja alcançado, tá bom? Quando você chegar lá em resultados esperados, você vai responder a seguinte pergunta, né? Quais são os resultados que são esperados ao ser aplicado esse projeto? O que você quer? O que você quer que o aluno adquira com a aplicação desse projeto? Recursos financeiros, humanos, físicos e equipamentos, né? Você vai mencionar quais foram as necessidades financeiras, quais foram os equipamentos utilizados, quais foram os espaços, né? Quem foi que ajudou nesse trabalho, vai estar descrevendo todos os recursos utilizados por você no desenvolvimento desse trabalho. Cronograma, geralmente o cronograma, pessoal, ele tem que ser feito em tabela, né? Ou semanal, ou mensal, né? E esse cronograma, ele te ajuda, né, a organizar o tempo, né, o espaço de tempo em que o projeto tem que ser desenvolvido, né? Desde a escrita dele até a entrega, aplicação, apresentação, tá bom? Riscos e dificuldades, você vai estar relatando os riscos e as dificuldades que podem ser encontradas por você durante a elaboração e execução do projeto. Por exemplo, vou fazer uma visita virtual no museu com uma turma de 5º ano do ensino fundamental.
Eu posso encontrar dificuldades dos alunos não terem acesso a um computador, a uma internet, então o aluno vai ter ali uma dificuldade de mexer, né, de manusear o computador. Eu posso encontrar dificuldade de não ter internet naquele determinado dia, de não ter energia. Você vai estar relatando quais são os possíveis riscos, né, que o seu projeto pode estar passando. E referências bibliográficas, né, você vai citar todo o material bibliográfico que foi utilizado para a construção do seu projeto, desde livros, artigos, trabalhos, sites da internet. Para quem vocês vão construir esse projeto? Esse projeto, gente, ele tem que ser construído da seguinte forma. Apesar de que como você não está na escola, você tem que pensar que você está na escola e construir um projeto como se ele realmente fosse ser aplicado para uma turma ou para uma escola, tá bom? Apesar, uma pena que ele não vai ser aplicado. Então, primeiro passo do projeto é escolher o programa e o tema, depois desenvolver a parte teórica, né? E chegamos, então, na terceira parte, que é a parte prática, que é a chamada, eu chamo de apresentação, né? Na verdade, vocês não vão precisar apresentar esse projeto, mas vocês têm que me entregar esse projeto em 3 formas. Ou numa trilha pedagógica, ou numa videoaula, ou num podcast. Fran, posso fazer os 3? Pode. Fran, posso fazer 2? Pode. Fran, posso fazer 1? Pode. O que você não pode é não fazer nenhum, tá bom? Então, você vai estar escolhendo uma dessas 3 propostas e vai estar desenvolvendo a apresentação do seu projeto de extensão. A trilha pedagógica, ela também é conhecida por trilha de aprendizagem, né? Você vai estar descrevendo todas as etapas do projeto, né, de forma estratégica, visando, né, o seu objetivo. Se você optar por uma videoaula, você vai apresentar o seu projeto em forma de vídeo, como eu estou fazendo essa aula aqui para vocês. Eu hoje estou utilizando o aplicativo Zoom para poder gravar essa aula, mas você pode usar o Meet, o Microsoft Teams, o próprio PowerPoint tem esse recurso, tá? Então, você vai apresentar o seu projeto em formato de vídeo, né, descrevendo todas as etapas dele, né, objetivo, recursos, riscos e dificuldades, vai descrever tudo, e ele tem que ter a duração mínima de 10 minutos. Desculpa, 5 minutos, tá bom? Fran, meu vídeo ficou de 1 hora. Não tem problema, tem que ter a duração mínima de 5 minutos. E também tem a possibilidade de apresentar esse projeto em formato de podcast. O que é um podcast? Né? Tá muito em alta agora. É um arquivo de áudio, né, que pode ser gravado com auxílio do celular, que você vai estar descrevendo o seu projeto, né? Todas as etapas. Da mesma forma, tem que ter a duração mínima de 5 minutos, tá bom? Então, recapitulando, na parte prática, você vai estar escolhendo uma dessas 3 opções que eu estou dando para você. Pode fazer as 3, pode fazer 2, pode fazer uma, o que não pode fazer nenhuma, tá bom? E chegamos, então, na parte da entrega e a apresentação. Como que vocês vão me entregar esse projeto, né? Lá no final do semestre, já tem um prazo estipulado para a entrega do projeto de extensão ou do relatório de estágio. E o projeto de extensão ele tem que ser entregue impresso. O que vai ser entregue impresso? O projeto de extensão, que é aquele modelo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse projeto de extensão ele tem que ser entregue impresso, tá bom? Junto com a trilha pedagógica. Eu não coloquei nessa aula o modelo da trilha, mas ela está disponível no portal do aluno, junto com o modelo de projeto de extensão, todas as orientações. Então, impresso, vocês me entregam o projeto de extensão, o roteiro da trilha pedagógica, ou da videoaula, ou do podcast, tá? Que esse roteiro ele tem que ser digitado, tá bom? Você vai estar ali descrevendo o que você vai falar na sua videoaula, o que você vai falar no seu podcast. E na versão digital, vocês vão me entregar salvo em CD ou pendrive, se vocês preferirem, a videoaula salvo em MP4 ou MP3 e o podcast também salvo em MP4 ou MP3, tá bom? Datas para entrega do relatório, né? Felicidade, estou entregando o relatório, tirando o peso das costas, ou do projeto de extensão. Eu estipulei, então, um prazo de 21 de junho a 30 de junho, tá? Na penúltima e última semana do mês de junho. Por que eu
coloquei no mês de junho, porque em julho eu tenho que já estar com todas as notas lançadas para a secretaria poder encerrar o semestre, né? Poder encerrar as pautas. Gente, só um minutinho. Então, pessoal, recapitulando, o estágio supervisionado vai estar seguindo, então, a proposta do plano de estágio para o período da pandemia, tá? Que possibilita o cumprimento da carga horária em campo de estágio, que é aquele aluno que tiver a possibilidade de ir para uma escola, né, ou para um espaço não escolar, de realizar o estágio, né, ter a vivência, vai apresentar, então, o relatório de estágio, de acordo com o que é pedido no manual de estágio, e também tem a situação daquele aluno que não vai conseguir cumprir o estágio em escola, né, ou não, no espaço não escolar, então vai me apresentar o projeto de extensão. Lembrando que o projeto de extensão, né, ele tem que ser entregue impresso, né, a parte escrita e a parte prática, que é a trilha pedagógica, ou o podcast, ou a videoaula. Você vai estar escolhendo um desses três para estar elaborando. A entrega vai ser no final do semestre, né, no período de 21 a 30 de junho. E em caso de dúvidas, a partir do mês de abril, eu vou estar marcando as orientações de estágio, tá bom? A gente vai ter os encontros, plantões de tirar dúvidas, né? E claro, vocês podem estar entrando em contato comigo para a gente poder ir conversando e tirando as dúvidas no decorrer de todo o semestre. Agora eu quero chamar a atenção para o pessoal do 8º período de todo o curso de licenciatura. Se eu não me engano, esse semestre nós temos o 8º período de pedagogia e de artes, se não me falha a memória. Vocês me entregam no final do semestre, neste final do semestre, o portfólio de estágio. O que é esse portfólio de estágio? É uma pasta, catálogo, que contém todos os relatórios e projetos de extensão que foram produzidos por vocês, tanto de forma impressa quanto de forma digital, né, na versão em CD ou pendrive. Então, lembra que eu sempre falo, pessoal, salva o trabalho que você está fazendo, deixa salvo na nuvem, no e-mail, de modo que você não perca, porque no final do curso você tem que me entregar o portfólio de estágio, com todo o seu estágio. Apesar de que eu vou estar devolvendo os relatórios que estão comigo, né, os projetos que estão comigo, para você poder montar essa pasta. Então, recapitulando. Turma do 8º período, né, de artes, pedagogia e educação física também, tem que apresentar no final desse semestre o portfólio de estágio, né? O portfólio contém todos os relatórios que foram produzidos e os projetos de extensão também, tá? É uma pasta no encontro que eu vou estar realizando com vocês, o encontro online, eu vou estar orientando como que deve ser construído essa pasta, tá bom? Pessoal, essas são as informações que eu tenho que estar passando para vocês. Bom, essas são as informações que eu tenho que estar passando para vocês referente ao estágio supervisionado. Não se preocupem, porque nós vamos ter encontros, né? Nós vamos fazer plantões tira dúvidas e eu estou à inteira disposição de vocês para estar orientando durante todo esse semestre na construção do relatório de estágio ou do projeto de extensão. Em caso de dúvidas, nós também podemos estar agendando um atendimento presencial para a gente estar conversando, né? Eu estar apresentando alguns modelos para vocês poderem ver, né? Ter uma noção de como tem que ser feito o trabalho de vocês, tá bom? Bom, eu agradeço a atenção de todos por terem estado aqui comigo, ter acompanhado essa aula e nós encontramos em breve.